Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui, conhecer os irmãos, uma coisa nova para mim. Já tive em outras pregações, mas aqui está sendo um desafio maior ainda. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 31. É um texto longo, mas vamos tentar reduzi-lo. Amém? Diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: Todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se casar com outro marido, se ela se divorciar do seu marido e casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse-lhes: Deixai vir as minhas crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Em seguida tomou as crianças no braço, impôs-lhe as mãos e abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá à venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Não deixamos tudo para seguir-te? Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmão, irmãs, mãe, filho e campo, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqui é o Evangelho de Jesus, na qual Marcos escreveu. Jesus, o Messias prometido desde a criação do mundo. Conforme a história, Marcos ele vem falar de Jesus, um homem sábio, em vários momentos, discutindo com homens religiosos, os fariseus, doutores da lei, por mostrar a verdade e não entrar no coração daqueles homens. Jesus pregava, curava, libertava. E esses homens se sentiam acuados, com medo, porque Jesus mostrava ao povo que não tinha entendimento
pois ouvia o mestre, mas não o conhecia como mestre. Os religiosos criavam situações para tentar a Jesus. E diversas vezes tentavam colocar Jesus à prova e achar nele erro. E num desses momentos, falar da lei, como aqui nesse texto. Tentavam colocar Jesus à prova, a lei, conforme a lei na qual Moisés escreveu, inspirado por Deus. Ele não veio para mudar, sim para cumprir a lei, sem falhas. Tanto que Jesus chamou para si 12 apóstolos, homens segundo os religiosos, falhos, ou melhor, rejeitados por eles mesmos. Homens que se diziam ser homens santos. E esses homens, esses 12 apóstolos, foram destinados por Jesus, na qual presenciaram grandes milagres. E Jesus, ele é especialista na contramão do homem, em tudo aquilo que o homem acha que é desperdício, mas para Jesus não. Tanto que quando Marcos escreveu, ele escreveu para um povo gentil, o povo que, para os judeus, era um povo excluído, não um judeu, que não tinha salvação. E Marcos mostra que o reino de Deus, ou a salvação, é para todos que creem em Jesus. Como foi que ele falou aos seus discípulos, aqui mesmo, nesse mesmo texto, no 29 ao 31. Pois naquela época o povo ainda via que somente os judeus poderiam ser salvos. Mas Marcos escreve para que isso seja quebrado, essa doutrina venha a ser quebrada nos corações dos homens. Jesus mostrou que o reino é para aqueles que ouvem e seguem e aceita que o reino só pode entrar com o coração aberto. Se os irmãos puderem acompanhar comigo, no versículo 1 ao 12, Jesus está ali sendo tentado pelos fariseus sobre o divórcio, sobre o mandamento na qual Moisés deixou. Jesus ensina que Deus é sobre todas as coisas, principalmente da criação. Moisés deixou esse mandamento, conforme Deuteronômio 24:1, que diz: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprove, dará certidão de divórcio e a mulher a mandará embora. Também o mesmo Moisés escreveu a criação. Aquele povo seguia todo o Pentateuco, o que Moisés deixou escrito desde Gênesis até Deuteronômio, se não me falha a memória. E eles viam que desde a criação, na qual Moisés escreveu, toda a escritura inspirada por Deus, ele ainda não via que o que Cristo estava falando era verdade. E também o mesmo Moisés escreveu a criação, mostrando que desde o início Deus é quem ordena, conforme está lá em Gênesis 20, no capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 24. No mesmo momento, Jesus mostra aos homens fariseus, aqueles que o tentavam, que eles, não sendo fiel à sua esposa, ou a sua esposa não sendo fiel ao seu marido, como que nós podemos ser fiel a Deus? Como ter um relacionamento com Deus se não firmamos um relacionamento com o nosso cônjuge, nossa esposa, a esposa com seu marido? Se não firmarmos um relacionamento com quem nós estamos vendo, convivendo dia a dia, como que nós vamos relacionar com Deus a qual a gente nem vê, só sente a sua presença? E na expressão uma só carne, pode ser também considerado como uma só pessoa. Assim nos mostra que há uma ligação maior entre duas pessoas. E essa ligação ou união transforma-se em uma união fiel e inseparável. Assim temos que ser como o nosso Deus, uma união fiel e inseparável. Nos versículos 13 ao 16, Jesus ensina aos discípulos que, como uma criança, alcançaremos o reino dos céus. Ou seja, nós temos que ter as características de uma criança. E o que é ter essas características? O que são essas características? Ter um carinho incondicional, aquele amor que não pode ficar longe, como
Muitos aqui são pais, sabem que quando a filha vê, corre para dar um abraço, ou o filho corre para dar um abraço. Tem desejo de aprender com o pai, estar sob os cuidados do pai, ser dependente do pai, ter a pureza. E quando sente medo, se sente firme aos braços do pai. Ser como uma criança é amar como amamos um pai, ao pai, e ter felicidade e confiar. Nos versículos 17 e 20, um jovem chega a Jesus e chama de bom e é questionado acerca dos mandamentos. Jesus rebate esse jovem, mostrando que somente Deus é bom. O único padrão de ser bom é por meio da sua palavra, na qual hoje nós temos acesso. A palavra de Deus nos mostra que Ele sim é bom. E Jesus fala também dos mandamentos, na qual o jovem falou que seguia desde a sua adolescência. Porém, faltou o mais importante de todos, que é amar a Deus acima de tudo, na qual Jesus não falou, mas conhecia que no coração daquele jovem não estava. Portanto, no versículo 21 a 22, esse jovem abandona Jesus por ser confrontado nas coisas que ele mais tinha, ou que ele mais amava, os seus bens. No versículo 23 a 27, Jesus explica que difícil é entrar no reino de Deus com o coração ligado às riquezas dessa terra. Aos olhos dos homens, a salvação parece impossível, porém para Deus tudo é possível. Jesus não fala que ter riquezas é ruim. O problema é que tem muitos que erguem altares para suas riquezas, colocam o dinheiro acima de Deus, os seus bens acima de Deus. Isso faz do homem sem salvação. Mas como diz a palavra, um rico pode ser salvo, se ligar o seu coração somente em Deus e deixar as suas riquezas, não exaltando os bens, mas sim como Jesus falou em Mateus 19, 21. Mateus 19 ao 21. Fala assim: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, se o seu tesouro está ligado em Deus, o seu coração vai estar lá. Se o seu bem maior é Deus, o seu coração vai estar em Deus. Assim, no versículo 28 ao 31, Jesus vai assegurar aos seus discípulos que segui-lo terá sim tribulação, mas a era futura ou a era presente a salvação. Em Mateus 5, do 11 ao 12, Jesus diz: bem-aventurados são vocês que por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Qualquer que vier seguir a Jesus como uma criança pura, fiel a Deus, ouvindo e seguindo, terá o seu lugar na vida eterna. Seguir as leis e não seguir a Cristo é uma coisa vã, porém seguir a Jesus e somente o ouvir nos garante a salvação. Vamos olhar mais, vamos ter um olhar como um olhar de uma criança para o nosso próximo. Ter a pureza, o carinho pelo próximo. Se ele está caído, ajuda a levantar. Se ele está passando necessidade, ajuda-o. Nós não sabemos o que ele passou, não sabemos da história, mas se nós tivermos no coração um olhar como o de uma criança, a gente vai ter um lugar no céu, porque uma experiência que creio que todos aqui têm é de você brigar com uma criança ou brigar com seu filho. Eu não tenho filho ainda, mas eu vejo a experiência da minha irmã. Ela briga, discute com a criança, mas passa um tempo, a criança está emburrada, mas depois ela volta, abraça e fala: eu te amo. Isso é ser puro, isso é não ter maldade. Isso que Jesus mostra, que a pureza de uma criança nos leva ao reino. É você não guardar mágoa, não ter tristeza ou não ter raiva de ninguém. E outra, Jesus mostra que o foco, que seja o nosso foco, não a riqueza da terra.
e sim ganhar almas para o céu, ter a nossa riqueza lá no céu. Os bens materiais não nos levam ao céu, não levam a lugar nenhum. Conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, muitos confiam nos seus bens, mas esquecem de Deus. Nós temos que ligar mais e mais em Deus. Como diz a palavra, se a gente buscar o reino de Deus, as coisas à nossa volta ou as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus, Ele dá conforme a nossa força. E lá em Timóteo, 2 Timóteo 16, 2 Timóteo, se não me engano, é 2, 16, 17, vai falar. Toda a Escritura, ou 2 Timóteo 4, 16, 17, vai falar: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Creio que tudo isso que Cristo falou aqui, que Ele mostrou dentro dessa palavra, é para que nós vamos estar preparados e aptos. A própria palavra diz aqui em 2 Timóteo. Ou seja, a Escritura não está aqui à toa. A Escritura está aqui para nos mostrar que nós temos que ser fiel a Deus, temos que ter um carinho, temos que ter um afeto pelo nosso irmão. E outra, seguir a Cristo nos leva à vida eterna, não à perdição, mas sim a ter a vida na qual, nessa terra, nós nunca vamos ter, que é a vida eterna, uma vida cheia de alegria. Cristo nos deixou sua palavra para que nela nós viéssemos aprender como viver obediente e fiel a Deus. É ter foco na missão de seguir a Cristo. E assim eu quero encerrar. Que Deus fale mais ao coração dos irmãos. E é isso. Amém.